Muito bem, na entrevista de hoje nós estamos recebendo Luiz Fante, gerente de marketing e comunicação institucional da Unimed Presidente Prudente. Bem-vindo aqui, Fante. Obrigado, Eudes, pelo espaço. Agradeço aí esse convite para a gente bater um papo e com muito prazer e com muita honra que eu venha a Mix fazer esse Tentei várias podcast, vezes, mas o cara aqui é concorrido. Difícil, viu, Ricardo, de conseguir falar com ele, porque é muito serviço, muita coisa. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho da Unimed. Como é que está a Unimed Presidente Prudente, Fante? Vamos lá, Eudes. A Unimed, a gente está num momento muito legal na Unimed, né? Por conta da diretoria do Dr. João Artoni, Dr. Oswaldo Saraiva, Dr. Paulo Mazzaro e a doutora Juliana Medina, né? Eles têm uma visão de crescimento, uma visão muito progressista em relação à Unimed e principalmente pensando no futuro, a médio e longo prazo, né? E é muito legal esse pensamento deles que visualiza essa questão de futuro e que acaba fazendo gestão em cima dessa questão de estar sempre inovando, de trazer novas estratégias e novas opções para que a Unimed, né, e os seus beneficiários, porque a gente faz tudo pensando nos beneficiários, melhore cada vez mais os seus serviços e ofereça sempre mais produtos, sempre mais possibilidades aí aos beneficiários, que hoje são mais de 110 mil beneficiários. Mais de 110 mil beneficiários? E se for contar a região, aí dá um pouquinho mais e ainda. Quantidade de colaboradores na Unimed hoje? A Unimed hoje ela conta com mais de 500 colaboradores, né? Porque nós temos aí um corpo de atendimento muito legal, né? Nós temos algumas unidades, temos o Hospital Infantil, que é uma unidade própria. Nós temos também a Unimed Mais Saúde, que lá dentro a gente presta serviços médicos ambulatoriais, serviços de saúde ocupacional para as empresas, né? Médico do trabalho, esse tipo de coisa. Nós também temos o Laboratório Unimed lá, que é em parceria com a Unilab Analisa. Eu queria falar sobre isso também. A gente vai falar também lá dentro. E também nós temos lá o serviço de Unilab. Bastante coisa que tem ali. Hospital Infantil, muita coisa. Saúde ocupacional. O Hospital Infantil também, que é outra unidade nossa que tá lá dentro também do nosso hall de recursos próprios, que nós chamamos, né, na Unimed. Então, além do hospital, nós temos a Unimed Mais Saúde, que oferece todos esses serviços. E a medicina preventiva. Então, são os quatro. A medicina preventiva, a saúde ocupacional, o atendimento médico hospitalar e o laboratório Unimed. Eles ficam todos dentro de uma unidade só, que é ali na frente do Mercado Avenida, que é onde o antigo Atia. Maravilha. Bom, o assunto que eu trouxe o Luiz Fante aqui, lógico, vou apertar ele aqui para falar de tudo, né? Então, eu peguei ele primeiro para falar da Unimed, mas o assunto é porque o Fante, além de ser gerente de marketing e também de comunicação institucional da Unimed, ele é professor universitário e especialista em redes sociais. E nós tivemos uma conversa aqui no Jornal da Mix, alguém já viu postando no Instagram a minha imagem lá, falando sobre compras da internet. E o próprio Fante falou sobre esse assunto. Vamos conversar sobre esse assunto, que é um assunto importante, importantíssimo, até porque cada dia cresce os golpes nas plataformas online. A pesquisa de 2023 que eu recebi, inclusive está lá no post que eu coloquei, 80% dos brasileiros já caíram em golpes online. Isso tem atrapalhado não só a vida dos brasileiros, como o comércio também, de pessoas que trabalham de forma correta. Que teve alguém até falou, muito infeliz a sua fala, Eudes, porque tem gente que trabalha de forma correta. E não é por conta de 10% que todo mundo está errado. Não é 10% não, meu filho. É quase 80% de golpes e 20% é que faz da forma certa. Fante, aonde é que nós vamos parar com esses golpes? Porque alguma coisa pelas autoridades, alguma coisa pelas plataformas precisa ser feita. E rapidamente, né?
Eu penso da seguinte forma. Vai ter sempre aquela pessoa que pensa para o bem e a pessoa que pensa para o mal. E as ferramentas estão aí, correto? Uhum. Como muito antigamente nós não tínhamos essa comunicação globalizada que nós temos hoje, até por conta dos meios e dos veículos, né? O veículo que chegava mais longe era o rádio, como é hoje ainda, né? Hoje ainda, mas nós temos essa questão rápida aí com o rádio, com a internet, com a televisão e tal. Aconteceu que isso se dissemina de uma forma um pouco mais rápida. Pensando dessa forma, eu penso que sempre aconteceu esse tipo de coisa. Esse tipo de golpe, sempre teve gente que pensou dessa forma, sempre teve gente que pensou pro mal as coisas e tal. Só que como as coisas estão muito grandes e rápidas, isso tem uma proporção que acaba atingindo muito mais pessoas, que é o que acontece hoje em dia. A internet é um advento que marcou a nossa humanidade, como a televisão é um advento, como o rádio é um advento, como a inteligência artificial é um último advento aí que está marcando a nossa existência como ser humano mesmo, né? E a gente vai ver muito desdobramento em relação a isso ainda. Mas entender que a ferramenta existe e a utilização dessa ferramenta fica à mercê de pessoas que realmente ainda pensam de uma forma pejorativa em relação àquilo, você me perguntou o seguinte, para onde que a gente vai? Vai piorar. Vai piorar. Vai piorar. Vai piorar isso no mercado, vai piorar isso na política. Porque isso atrapalha todo mundo. Atrapalha todo mundo, né? E aonde que está o grande crivo disso? Precisa dar uma piorada. Para quê? Para que haja uma regulação em cima disso. Se não piorar, não vai ter motivo para se conversar sobre o assunto, que é isso que a gente está fazendo aqui. Sim. Inclusive, a gente só está conversando porque uma coisa ruim aconteceu daquele tipo de coisa e a gente está falando sobre isso. E eu acho que vai piorar, eu acho que muitas pessoas serão enganadas, porque eu também fui. Todo mundo já caiu num golpe, né? Num dois golpes. Eu sou especialista em rede social. Eu estudo isso há mais de 20 anos. Eu vi o Facebook nascer, eu vi o Orkut nascer, eu vi as redes sociais nascerem, eu vi o Instagram nascer e todos eles... O ICQ você não viu, O ICQ... Você viu? Você não tem idade para isso, não? Eu tenho. Tem? Mas não vamos denunciar aqui, né, a idade, né? Eu trabalhei o Ricardo até riu ali. O Ricardo tem idade ali para ICQ. Eu trabalhei com o Mirk, cara. O Mirk é antes do ICQ. E a molecada nem sabe o que é isso hoje, né? Eu não sei direito. A molecada não sabe. O Mirk também é tipo um bate-papo que tinha antes do ICQ, né? Que era bem legal, né? Então o que acontece? Eu acho que dentro desse contexto a gente vai ver muita coisa ainda acontecendo em termos de golpe. Agora, não era mais fácil resolver tirando o anonimato das pessoas nas redes sociais? Eu defendo isso, né? O ano passado eu estive lá com o professor Homero e o professor Homero me questionou, né? Falou assim, Fante, o que vai acontecer? Falou assim, professor, eu entendo que a gente precisa ter cara, como a gente tem endereço. Você tem o endereço da sua casa, né? Se eu precisar te encontrar, eu sei que você vai pelo menos dormir lá, o seu endereço está lá, tal, eu sei onde que é. Na internet nós não temos endereço. Então eu ainda defendo que um grande passo para regular sem tirar a liberdade, porque se regular é uma coisa, tirar a liberdade da pessoa falar... É outro discurso, é outro discurso, que aí eu também sou contra. Eu acho que não deve cercear o direito de falar o que quiser de qualquer pessoa, né? Desde que eu saiba quem está falando. Tá? Mas é o que a gente falou aqui, não está na Constituição. Exato. O anonimato é vedado, mas você pode falar o que você quiser. Claro, exatamente. Por isso que eu entendo e acho e defendo que no futuro próximo a legislação deve correr para um lado onde as redes sociais vão ter que ter o CPF lá. O seu CPF tem que estar atrelado ao seu Facebook, o seu CPF tem que estar atrelado ao seu Instagram, ao seu canal de YouTube. O seu CPF tem que estar atrelado. E se não for o seu CPF, tem que ser alguma coisa... o seu CNPJ. O seu CNPJ. Né? Por quê? Porque se eu me sentir lesado por aquilo, eu tenho a quem recorrer judicialmente, no caso da justiça, ou processar aquele tipo de alguém pessoa. Pode dizer, não, mas alguém pode pegar o seu CPF e usar lá. Não, tem mecanismos para você provar que não é você, né? Eu acho que fica muito parecido com uma conta bancária.
Sim. A gente, para abrir uma conta bancária, a gente tem que comprovar algumas coisas. Você tem o seu CPF, o seu CNPJ, você tem aqui o seu comprovante de residência, Reconhecimento o seu facial reconhecimento agora, facial, né? Exatamente. Eu acho que a rede social, num futuro próximo, e se eles quiserem realmente regular, porque aí a gente depende de sistema, de política, e eu também tenho uma longa trajetória com política aí, eu sei que é um pouco mais complicado essa questão. Mas eu acho que... eu vou dar um exemplo que aconteceu na pandemia. Já se falava há mais de 10 anos sobre telemedicina. Só que a telemedicina nunca andou. Por quê? Porque os órgãos eram contra fazer teleconsultas. Porque diziam que não era fiel, que poderia ter um problema, que o médico não conseguiria consultar à distância, enfim, os conselhos e tudo mais não permitia. E por conta disso não vingava. Aí o que aconteceu? Veio a pandemia, que é uma coisa que acelerou tudo isso, e de repente você não tinha outra opção que não fosse a telemedicina. Aí o que aconteceu? A telemedicina foi homologada assim, a toque de caixa de uma forma rápida. Eu acho que enquanto não tiver uma perda muito grande em relação a esse tipo de coisa que vem acontecendo na internet, como você disse, mais de 80% das pessoas já sofreram algum tipo de golpe na internet. Se não acontecer alguma coisa muito grave, eles não vão pôr isso em pauta para conversar. E eu acho que está bem perto de acontecer alguma coisa muito grave, viu, Fante? As empresas que você cuidou, a Unimed também, já sofreu com algum tipo de ação, assim, de golpistas na internet? Claro. Porque lá no SPCap a gente sofre com golpistas direto. Até um recado para o pessoal aí, né, que me acompanha no SPCap. Gente, o SPCap não pede dinheiro para ninguém, a não ser você comprar lá e ajudar o Hospital de Esperança. Quando você ganha, o SPCap vai pedir no máximo os seus documentos e a sua conta bancária para depositar o dinheiro. Mas em hipótese alguma vai pedir código para você, dinheiro para você. E tem muita gente que cai nesses golpes ainda, lógico, se aproveitando ainda da inexperiência de muitas pessoas de conhecer como funciona o sistema. Mas eu imagino que você já deve ter passado por isso, né? De alguma forma. Passei. Eu, inclusive, passei através de um amigo. Eu vi um desses anúncios aí no Instagram e eu sempre procuro algumas coisas que eu gosto, tal, né? E eles, por conta dos algoritmos, eles te entregam o produto que você quer, né? E eu sei como é que funciona muito bem isso ali por dentro, mas não é a pauta de hoje. Mas eu quero saber um pouquinho como é que é. Eles ouvem o que você tá falando? Não é nem a questão de ouvir. Pode ser que sim. Porque esse dia eu estava falando sobre seguro, por exemplo, abriu o meu aplicativo lá, o cara estava me oferecendo um seguro. Quando você usa uma plataforma, né, nós temos aí as duas principais, que é o Facebook, o iPhone e o Android, né? Os dois ali, né? Cada um tem as suas diretrizes e a sua legislação interna ali, os seus conceitos de atualização e como é que faz. Alguns deixam muito aberto essa questão, tipo assim, quando você entra numa página, você sempre recebe lá, aceitar os cookies, você quer aceitar os cookies. Mas quando você aceita, você deixa um rastro seu lá? Quando você aceita, você pode estar talvez até liberando o seu microfone do seu celular para que aquele aplicativo capte alguma palavra-chave que você fale através do microfone, e aquela palavra-chave é como se você tivesse digitado ela num browser. Depois que você digitou ela num browser, ele pega o seu IP e te entrega aquilo que você pediu. Certo? Só que isso não é feito... Ele não escuta a nossa conversa inteira. Sim. Mas ele capta, como a Alexa as hoje... As palavras-chave. Exato. A Alexa não pega a voz? Né? Não é a palavra-chave que ela entende você? Sim. Conforme a palavra-chave que você fala, outro dia eu estava procurando sobre viagem. Já era. Você vai conversar sobre viagem, perguntar uma coisa. O iPhone, ele tem uma parte de política, de privacidade um pouquinho mais legal, assim. Inclusive, toda vez que você instala ou que você entra numa página, ele procura, fala, esse site está tentando acessar os seus dados, ou a sua voz, ou o seu microfone e tudo mais. Você quer bloquear ou não? Fala, eu bloqueei todas as suas. Permitir sempre,
permitir dessa vez ou nunca ou permitir. quando estou usando, né? Exatamente. Então ali tem alguma coisinha que já fica um pouco mais fácil. Só que não é todo mundo que sabe, né? Não, eu achava que cookie era aquele bolinho que eu ia receber. Né? Também. E aí essa questão que a gente estava falando, eu estava navegando ali na página, né, do Instagram, e aí me veio uma oferta de uns vinhos, né? E eu vou citar... Você gosta de vinho? Eu gosto. Gosto sim. Não tanto quanto você, mas eu gosto. O Eudes é um apreciador de vinhos, viu, Ricardo? Mais ou menos. Manda bem. E aí, Jesus tomou o vinho, né? Eu sou cristão. E aí eu tava ali vendo alguns vinhos e me entregaram uns vinhos que eu conhecia a marca e eu falei assim, poxa, que legal isso aqui. E comprei. Olha onde vai os caras. Sim. Comprei os vinhos. Parecia tudo... comprei 2 vinhos. Os vinhos demoraram 15 dias e chegaram. Chegaram. Então beleza, perfeito. Beleza, perfeito. Chegaram os 2 vinhos na minha casa, gastei cerca de, pouquinho, negócio R$150, R$200, um negócio assim. E aí, num outro momento, eu indiquei para um amigo. Porque ele tinha visto também, eu entrei lá no Instagram, ainda tinha o mesmo anúncio, tal, e eu falei, poxa, que legal, pode comprar, assim, que os caras são legais. E ele fez uma compra bem maior, né, dos vinhos. E aí, os vinhos, deu um mês, não chegou. Não chegaram. Aí deu mais um tempo, eu tentei entrar em contato, porque eu fiquei chateado, porque eu indiquei pro amigo, né? Que não foi o Eudes, viu, pessoal? Foi outro amigo, né? E indiquei pro amigo, o amigo comprou e não chegava, e não fala mais com o pessoal. Aí dali a pouco a gente começou a pesquisar sobre as reclamações começaram a aumentar e aí era um golpe. Ou seja, o pessoal, eles acabam oferecendo você primeiro, né? Como um monte de gente. Agora, olha que negócio bom, né? Negócio do mal, mas um negócio muito bom. Eles vão lá, funcionam lá por 3, 4 meses de forma certinha. A hora que eles têm uma carteira que o pessoal está comprando deles, falam assim, as grandes compras, eles represam aquilo, não te entrega mais e some com o dinheiro, fecha a empresa, não tem mais nada. Isso aconteceu comigo. Pois é, tá aí uma história verídica, né, daquilo que acontece, de golpes que acontecem na internet. Depois eu comprei os vinhos e paguei pro amigo, tá? Você pagou? Paguei. A indicação foi minha, pô. Depois eu acabei tomando... mais um golpe, eu ia deixar. Acabei tomando junto com ele uns vinhos aí. É isso aí. Fante, obrigado pela sua presença aqui. É um assunto que eu tenho certeza que a gente poderia falar muito mais, horas e horas. Claro. Eu quero te chamar outras vezes para vir falar sobre esses assuntos aqui da internet, que é muito importante. Ô, Eudes, eu fico à disposição. Eu gosto demais aí da Mix, de vocês sabem disso. E sobre o que você precisar falar aí, se eu tiver um pouquinho de expertise, eu vou ajudar vocês e vou estar junto aí com a Mix, com o pessoal. Obrigado, ouvintes. Obrigado, Ricardo, todo mundo aí. Muito bem, é isso aí. Conversei com o Luiz Fante, gerente de marketing e comunicação institucional da Unimed Presidente Prudente.